A Bíblia não caiu do céu, encadernada em couro preto com letras douradas. A Bíblia foi votada, foi decidida por um comitê de homens suados, gritando e discutindo num palácio de verão, sob o olhar vigilante de um imperador pagão que estava mais preocupado com a guerra civil do que com a verdade teológica. A imagem que você tem da cristandade primitiva, essa ideia romântica de uma fé unida e pura que desceu intacta dos apóstolos, é uma fantasia fabricada. A realidade histórica é que, no ano 325, a divindade de Jesus não era um fato estabelecido, era uma proposta submetida a debate parlamentar. Houve um momento, durante aqueles meses calorentos na cidade de Niceia, na atual Turquia, onde o cristianismo poderia ter tomado um caminho completamente diferente. Se a votação tivesse sido ao contrário, hoje você não rezaria a Jesus como Deus. Recordá-lo-ia talvez como um profeta exaltado ou um anjo menor. A fé que você conhece não é o resultado de uma revelação divina contínua, mas o produto de uma negociação política impiedosa, onde ganharam os que tinham o favor do exército romano. Imagine a cena. Não estamos numa igreja silenciosa, estamos no grande salão do Palácio Imperial. Há 318 bispos presentes, muitos deles mutilados, com órbitas oculares vazias ou mãos queimadas, sobreviventes das grandes perseguições romanas que tinham terminado há pouco. São homens duros, fanáticos, que sangraram pelas suas crenças. E agora, de repente, estão sentados em cadeiras douradas, com comida grátis e vinho, convidados pelo mesmo império que antes os matava. O ambiente é elétrico, tenso e perigoso. Não estão lá para se abraçar, estão lá para brigar. A igreja estava fraturada em 1000 pedaços. Em Alexandria pregava-se uma coisa, em Antioquia outra, em Roma outra diferente. Os sacerdotes brigavam nas ruas, os padeiros discutiam teologia com os clientes enquanto amassavam o pão. O caos era total. E o anfitrião da festa, o imperador Constantino, não os reuniu por amor a Jesus. Reuniu-os porque precisava que o seu império parasse de brigar. Deu-lhes uma ordem simples: entrem em acordo, ou eu decidirei por vocês. O que aconteceu em Niceia não foi uma descida do Espírito Santo, foi o nascimento da igreja como instituição de poder. Foi o momento em que se decidiu que livros se queimavam e quais se copiavam. Foi o momento em que se definiu quem era um cristão e quem era um herege criminoso. Antes de Niceia, o cristianismo era um movimento diverso, selvagem e orgânico, cheio de evangelhos diferentes e visões místicas variadas. Depois de Niceia, converteu-se numa corporação com um único credo, uma única lei e uma única espada para impopô-la. A história oficial diz-nos que os bispos foram guiados por Deus para escolher a verdade. Mas as atas históricas e as cartas dos assistentes contam-nos uma história de subornos, ameaças, pressões imperiais e uma ignorância teológica alarmante por parte de muitos assistentes que simplesmente assinaram o que o imperador queria para poder voltar para casa em paz. Entender Niceia é entender a origem da sua própria mente. Se você é ocidental, a sua forma de ver Deus, o tempo e a autoridade vem deste evento. Aqui inventou-se a ortodoxia. Aqui criou-se o conceito de que existe uma única verdade correta e que tudo o resto deve ser eliminado. Hoje vamos abrir as portas desse salão, vamos ouvir os gritos, vamos ver como um imperador adorador do sol manipulou os bispos para criar uma religião híbrida que pudesse unificar Roma. Prepare-se para descobrir que o livro que você tem na sua mesa de cabeceira não é um fax enviado do céu, mas a ata final de uma assembleia política onde editaram Deus e a sua mensagem para que servissem aos interesses do Estado. O que você vai ouvir pode te irritar, pode te assustar, mas garanto que fará você ver a cruz com olhos completamente novos. Para compreender a magnitude da manipulação, primeiro devemos despir o mito do homem que convocou a reunião, Flávio Valério Aurélio Constantino. A Igreja Católica e a Ortodoxa veneram-no quase como um santo, o 13º apóstolo. Mas o Constantino histórico era algo muito diferente. Era um general romano brutal,
um estrategista político brilhante e, sobretudo, um devoto seguidor do Sol Invictus, o Sol Invicto. Não se confunda. Quando Constantino chegou a Niceia, não era cristão. De fato, não se batizou até ao seu leito de morte, anos depois, e apenas para garantir a limpeza dos pecados acumulados de uma vida de assassinatos, incluindo a execução da sua própria esposa Fausta e do seu filho Crispo. Durante o concílio, ele continuava a ostentar o título de Pontifex Maximus, o sumo sacerdote da religião pagã romana. Por que um sumo sacerdote pagão convocaria um concílio de bispos cristãos? Por pragmatismo puro. Constantino tinha acabado de ganhar uma série de guerras civis sangrentas e tinha se tornado o único dono do Império Romano. Mas o Império era um gigante com pés de barro, fraturado culturalmente. Precisava de uma cola. A velha religião romana estava morrendo, os templos estavam vazios, as pessoas já não acreditavam em Júpiter. Mas o cristianismo estava em ascensão. Era vibrante, tinha uma rede social incrível, cuidava dos pobres e os seus seguidores eram fanáticos dispostos a morrer. Constantino, como gênio político que era, viu na igreja não uma via de salvação para sua alma, mas uma ferramenta de controle para o seu estado. Uma igreja, um império, essa era a sua lógica. Se conseguisse unificar os cristãos sob uma única bandeira, teria um exército leal de súditos que obedeceriam não só por medo da espada, mas por medo do inferno. Mas havia um problema. Os cristãos não estavam unidos. Odiavam-se entre eles. As disputas teológicas estavam causando distúrbios nas províncias mais ricas, como o Egito. Para um ditador militar como Constantino, a desordem era intolerável. Então convocou o concílio não para descobrir a verdade teológica, mas para impor a ordem pública. Pagou a viagem dos bispos, alojou-os no seu palácio e cobriu-os de presentes. Imagine o impacto psicológico. Homens que anos antes eram perseguidos e viviam em catacumbas, agora comiam na mesa do homem mais poderoso do mundo. Constantino comprou-os com legitimidade. Em troca de proteção imperial e edifícios bonitos, a igreja entregou a sua independência. Quando Constantino entrou na sala do concílio, não vestia humildemente. As crônicas dizem que entrou coberto de ouro e pedras preciosas, com um manto de púrpura real, brilhando tanto que os bispos tiveram que baixar o olhar. Queria deixar claro quem mandava. Ele não sabia nada de teologia complexa. Não lhe importava se o filho era da mesma substância ou de substância similar ao pai. Essas distinções pareciam-lhe bobagens de intelectuais gregos. O que ele queria era uma assinatura no final do documento. Queria um credo universal que pudesse usar como lei. Durante as sessões, Constantino interveio ativamente. Se via que a discussão se alongava, sugeria soluções ou as impunha. Os bispos, deslumbrados pelo poder e temerosos de perder o favor imperial, cederam. É fundamental entender que Niceia foi um evento de Estado. A religião cristã foi nacionalizada. O Deus dos pobres, dos marginalizados e dos pacifistas foi cooptado pela maquinaria de guerra romana. Constantino não se converteu ao cristianismo. O cristianismo converteu-se ao constantinismo. Fundiram-se os símbolos. O Cristo humilde começou a representar-se como um imperador num trono, com um halo solar, o símbolo do Sol Invictus, atrás da cabeça. A estrutura hierárquica do império copiou-se na igreja. O imperador em cima, os bispos como governadores, os sacerdotes como magistrados. Niceia não foi o triunfo da fé. Foi a rendição da fé perante o poder político. E o homem que presidiu a essa rendição foi um pagão brilhante que soube ver que a melhor maneira de controlar um povo não é com correntes, mas com dogmas. Agora entremos na briga. E digo, briga literalmente. O conflito central de Niceia era entre dois homens de Alexandria, o bispo Alexandre e um presbítero carismático chamado Ário. Ário era, para os padrões modernos, um rockstar. Era alto, ascético, intelectual e um comunicador brilhante. Percebeu que os sermões chatos não chegavam às pessoas.
Então começou a compor canções cativantes com as suas ideias teológicas. Os estivadores no porto, as mulheres no mercado e os viajantes nas tabernas cantavam os refrões de Ário. E o que diziam essas canções? Diziam algo que hoje soa herético, mas que naquele momento era a crença de metade da cristandade. Houve um tempo em que o Filho não existia. A tese de Ário era lógica. Se Jesus é o Filho de Deus, então teve que ter sido gerado. Se foi gerado, teve um princípio. E se teve um princípio, não é eterno como o Pai. Portanto, Jesus é a primeira e maior criação de Deus, mas não é o Deus Supremo. É um ser divino, sim, mas subordinado. É um Deus, mas não o Deus. Esta ideia ressoava com a lógica grega e com muitos textos bíblicos onde Jesus diz: o Pai é maior do que eu. Mas para o bispo Alexandre e o seu jovem protegido Atanásio, isto era blasfêmia pura. Se Jesus não é plenamente Deus, argumentavam, então a sua morte na cruz não tem valor infinito e não pode salvar a humanidade. Para eles, Jesus tinha que ser coeterno e coigual ao Pai. A tensão na sala era irrespirável. Quando Ário se levantou para explicar a sua posição, os bispos do bando oposto taparam os ouvidos gritando blasfêmia para não ouvir. Alguns rasgaram as vestes em sinal de luto teatral. A discussão tornou-se tão violenta que, segundo uma tradição histórica persistente e deliciosa, Nicolau de Bari, sim, o homem que inspirou o Papai Noel, levantou-se do seu assento, cruzou a sala vermelho de raiva e deu um soco na cara de Ário no meio do concílio. Imagine essa imagem. O Papai Noel agredindo um herege na frente do imperador romano. Constantino, escandalizado pela falta de decoro, tirou de Nicolau as suas insígnias de bispo e prendeu-o, embora depois tenha sido readmitido. Isto dá-lhe uma ideia do nível de espiritualidade do evento. Não era um debate acadêmico. Era uma guerra de gangues com túnicas. Os seguidores de Ário, os arianos, pensavam que iam ganhar. Tinham lógica, tinham versículos e tinham popularidade. Mas subestimaram a manobra política dos seus oponentes. Alexandre e Atanásio sabiam que não podiam ganhar apenas com argumentos, então jogaram a carta do medo e da exclusão. Pintaram Ário não como um cristão com uma opinião diferente, mas como um destruidor da fé. Usaram termos filosóficos complexos para encurralá-lo. Foi um linchamento intelectual. Constantino, vendo que a maioria, embora fosse por pressão, se inclinava para a posição de que Jesus era Deus, decidiu que essa seria a verdade oficial. Não porque os argumentos o convencessem, mas porque a facção anti-Ário era mais forte e organizada politicamente. O drama de Ário em Niceia é o drama da liberdade de consciência sendo esmagada pela maquinaria institucional. Ário representava um cristianismo mais racional, mais escalonado, mais compreensível. Os seus oponentes representavam o mistério, o paradoxo e o dogma absoluto. No final, Ário não só perdeu a votação, foi excomungado, exilado e os seus livros foram queimados. Mas o fascinante é que, embora tenha perdido em Niceia, a sua visão sobreviveu séculos, convertendo tribos inteiras como os godos e os vândalos ao cristianismo ariano. A heresia não morreu com um voto, mas naquele salão, sob os gritos dos bispos e o olhar de ferro de Constantino, estabeleceu-se o precedente de que a verdade se decide por maioria de votos e que o perdedor não só está errado, mas é um inimigo de Deus que merece ser agredido, silenciado e apagado. Uma das ideias mais errôneas sobre Niceia, popularizada por romances como O Código da Vinci, é que ali se escolheram os 4 evangelhos e se proibiram os outros. Embora historicamente o cânone bíblico tenha demorado mais tempo para se fechar oficialmente com concílios posteriores, como o de Cartago, Niceia assentou as bases ideológicas para a grande poda. No ano 325, circulavam dezenas de evangelhos pelo Mediterrâneo. Você tinha o evangelho de Tomé, o de Filipe, o de Maria Madalena, o de Judas, o dos egípcios, o da verdade. Cada comunidade cristã tinha os seus favoritos.
Alguns retratavam um Jesus muito humano, outros um Jesus puramente espiritual que nem sequer tinha corpo físico. Era um buffet livre de espiritualidade. Mas para Constantino e os bispos ortodoxos, esta diversidade era um câncer. Não se pode governar um império com 50 versões diferentes da verdade. Você precisa de um manual padrão. A mentalidade que imperou em Niceia foi a da padronização. Favoreceram-se os 4 evangelhos que hoje conhece: Mateus, Marcos, Lucas e João.